Fala aí galera, eu sou Psicologia Interativa e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre MBTI. A tipologia de hoje é o ESFP. O ESFP, conhecido como o tipo de personalidade performática e também por outras nomenclaturas, é muito visto como um dos artistas do MBTI, né? Ele tem SE dominante e FE auxiliar. Por ter SE dominante, ele é muito associado aos 5 sentidos, né? Como já falamos em vários vídeos. Ele vem com essa sensação que é dos 5 sentidos extrovertida, ou seja, essa sensação voltada para fora. Por ser de FI, ou seja, de sentimento introvertido como função auxiliar, ele é um pouco diferente aí do que o ESTP é, por exemplo, que tem TI auxiliar, né, que é o pensamento introvertido. Ele é um pouco mais espontâneo, né? Geralmente ele vai sentir com os 5 sentidos e vai sentir com seus próprios sentimentos. Ele vai ter uma semelhança muito grande ali com o ISFP, só que o ISFP ele tem FI dominante e SE auxiliar. Essas duas primeiras funções, que são as principais, ficam invertidas. Tendo FI dominante e SE auxiliar, seria aquela personalidade muito voltada para a música e tal, porque é capaz de captar os sentidos das coisas e talvez levasse isso para a culinária, como a gente mencionou nesse tipo de personalidade. Já o ESTP, por exemplo, ele é voltado para esportes. O ESFP, que é o que estamos falando hoje, ele também é voltado um pouco para esporte e voltado também para arte. Isso porque tem a ver com a FI, toda essa capacidade de sentir, né? Mas sentir internamente, sentir dentro, né? Sentir dentro de ser aquele sentimento mesmo, voltado para dentro, que é o que a própria dicotomia já explica, né? Que é dar atenção àquilo que é interno. E a sensação extrovertida, que tem o sentir, mas o sentir voltado para os 5 sentidos, aquele sentir de experimentar, né? Essa SE é o que no ISFP coloca ele para praticar algumas coisas, né? Praticar música, praticar culinária, seja qual for a área que esse ISFP vai se desenvolver. No ESTP, essa SE é voltada mais para esportes, por causa da função auxiliar, que é a TI, né? Uma função de pensamento introvertido vai trazer uma postura muito mais racional. E essa racionalidade, apesar de não querer dizer necessariamente uma agressividade, traz uma certa agressividade para esse tipo de personalidade na maioria das vezes, porque ela vai aprender a abstrair, né? Através da sua SE ela vai absorver e experimentar, através da TI ela vai abstrair. Agora, no ESFP, que é o que nós estamos falando, ele vai querer experimentar também, porém, ele vai estar mais voltado para esporte, Ele vai gostar de música, porém, ele vai gostar muito mais de experimentar coisas como, por exemplo, o teatro, ou o próprio entrosamento com as pessoas, né? Esse lado humano de sentir, experimentar, estar em contato, agir o tempo todo, estar ocupado, é muito típico do ESFP. E aí essa FI vai ter uma certa empatia, né? A função FE, que é o sentimento extrovertido, ela parece mais com uma empatia porque ela demonstra mais. Mas a FI tem um pouco de empatia, apesar de ser um sentimento voltado para si, é capaz de experimentar através dos outros. E no ESFP, essa função de ser empático vai aparecer muito mais. Isso porque aqui o sentimento é introvertido, mas a função superior dele é a sensação extrovertida. E dentro desse tipo de personalidade pode levar a comportamentos mais empáticos. Tanto que o ESFP ele é o tipo de personalidade que desapega das coisas facilmente se for para ajudar outras pessoas. Ele geralmente não é muito apegado a questões materiais e é capaz de tirar a roupa do corpo para ajudar o seu próximo. Como função terciária, esse tipo vai ter a TE, que é o pensamento extrovertido, que vai se compatibilizar muito com a função primária, que é a SE, que é a sensação extrovertida. Essas duas funções, como são funções muito práticas, apesar de ter entre elas o FI, que é o sentimento introvertido, que é uma função não tão prática assim, elas vão trazer a praticidade para esse tipo de personalidade, porque ele tem duas funções muito fortes voltadas para o externo, e ele provavelmente vai explorar muito bem dessas funções. Isso porque através da SE vai experimentar o mundo, vai se comunicar, mas a função que mais vai fazer ele se comunicar vai ser a TE. E geralmente o SFP ele desenvolve bem essa função terciária, ao contrário do que acontece com alguns tipos, até exatamente o seu oposto, por exemplo, o INTJ, não costuma desenvolver tanto a FI assim, nem sempre isso acontece, né? Mas pode desenvolver, mas não é tão comum que o INTJ desenvolva a sua função terciária como o ESFP desenvolve a sua função. Por quê?
porque o ESFP ele é muito comunicativo. Então essa função vai estar muito aglutinada uma na outra. E ele vai se expressar demais, interagir demais com pessoas, né? Esse vai ser um tipo de personalidade que, na maioria das vezes, ele não vai estar focado em atividades, por exemplo, curriculares, acadêmicas. Geralmente no colégio não é aquela pessoa mais focada nos estudos. Mas isso não exatamente por uma falta de capacidade, mas muito mais por ele ter outras habilidades. E aí ele, se voltando para essas outras habilidades, ele ocupa sua mente com vários outros tipos de atividade. Isso porque esse é o tipo de pessoa que, por querer muitos estímulos, ele escapa de coisas que são monótonas, planejadas demais, racionais demais. Ele sai muito do mundo do pensamento, do mundo teórico, né? Então, aparecendo aqui a sua NI como função inferior, que é a intuição introvertida, é a única função desse tipo que realmente vai pôr ele nos eixos do abstrato, né? Nos eixos dos estudos, e provavelmente ele vai ser uma função muito pouco explorada. E a gente vê vários tipos, com funções terciárias e quartas bem desenvolvidas. Porém, isso é um pouco mais raro para desenvolver essa intuição introvertida no ESFP, porque é um pouco incompatível. Mas não se assuste se por acaso você ver um ESFP que é extremamente estudioso, porque é muito comum também que pessoas fujam um pouco dos padrões, desenvolver habilidades extras e, por exemplo, você se tornar um ESFP com toda essa habilidade de comunicação, toda essa habilidade de buscar estímulos, mas que aprendeu a se disciplinar para estudar, para atingir um objetivo que você quer, principalmente se for algo que você quer muito, né? Não uma simples questão de estudar por estudar, mas você se determinou a estudar, ou você quis ser mais disciplinado para estudar para um objetivo, ou realmente porque você viu que aquilo ali poderia fazer uma diferença na sua vida, você também vai poder se adaptar ali e conseguir estudar. Pode ser que a maioria dos ESFPs tenha uma dificuldade maior, sim, por causa da organização das suas funções, mas não seria de se surpreender que um ESFP tivesse uma facilidade maior para estudar do que outros tipos que a gente espera que estudem demais, como por exemplo um INTP, um INTJ, que muitas vezes só estudam aquilo que realmente querem. O ESFP poderia então desenvolver uma disciplina a mais para isso, até porque ele tem TE como função terciária, e essa TE, apesar de aparecer na maioria das vezes como uma instrução, uma comunicação para o ESFP, para outros tipos, quando essa função aparece como secundária ou como primária, é uma função que traz assim uma certa organização para as pessoas, um certo ordenamento da sua vida, organização do dia a dia, organização a longo prazo, né? E isso, se desenvolvido nesse tipo de personalidade, pode fazer ele ser surpreendentemente disciplinado, ou pelo menos assim, talvez não disciplinado no sentido de ser organizado, planejar o futuro, mas ser disciplinado com alguma coisa. Vamos supor, ele é disciplinado com estudo, então ele passa a ser disciplinado com estudo. Ou então, por ser o ESFP muito espontâneo, geralmente ele não é tão organizado, mas esse tipo escolheu que vai ser mais organizado. Então ele escolhe, talvez, trazer todas as prioridades de ordem para esse tipo, que é muito típico dessa função TE, que é o pensamento extrovertido, que tem um planejamento, que traz um julgamento para a sua vida. Talvez não vá acontecer com a ESFP, mas ele pode trazer esse julgamento para uma área da vida e aí surpreender. De repente, aquela pessoa muito espontânea, que de repente você acha que é só brincadeira, que leva tudo na bobeira e tal, de repente você vê que ela é muito mais inteligente e centrada do que realmente é. Ali pode estar um ESFP ou um ENFP, sendo que o ENFP ainda tem uma coisa que ajuda ele um pouco mais, porque a função de NE é uma função criativa. Então tende a buscar essa intuição, essa criatividade e esse estudo. O ESFP ele tem a função SE nesse lugar, que é a função sensorial, de sensação extrovertida, que tende a ser mais prática e por isso não vai abstrair tanto, não vai criar tanto, não vai pensar tanto. Mas ele também tem a intuição introvertida como função quarta, né? E se ele desenvolver isso, também, mesmo sendo uma função quarta ali, ele pode explorar isso mais inteligente do que aquilo que você esperava dele, né? E inteligente que eu digo aqui é no sentido acadêmico, porque todos os tipos serão propensos a algum tipo de inteligência. Mas alguns padrões de personalidade espera-se que seja menos provável que apareçam determinados conceitos de inteligência, né? Lógico que não há uma compatibilidade exata e perfeita entre todos os tipos de personalidade, mas é apenas uma orientação. Porém, como eu disse, o ESFP na maioria das vezes ele não vai estar preocupado em ser
intelectualmente acadêmico, né? Ser desenvolvido academicamente. Mas se tiver, provavelmente porque ali ele abstraiu alguma ideia e foi capaz de se focar e pode realmente surpreender muita gente, demonstrando a sua organização e as suas habilidades teóricas também, que vão surpreender, porque vendo uma pessoa que na prática é extremamente comunicativa, você vai ser capaz de ver uma pessoa que também é intelectualmente desenvolvida, né? E isso é muito legal. Geralmente esse tipo de personalidade está sempre buscando estímulos, né? Seja nos esportes, seja na música, seja numa banda, seja nas saideiras, né? Seja nos contatos sociais, e geralmente é o tipo de personalidade que não vai ficar muito parado, sempre muito atento, sempre muito esperta para tudo, sempre ligado em tudo e em todos, sempre presente em todo mundo, sempre ciente dos acontecimentos, das coisas mais que ela mais gosta. Dificilmente aquela banda ou aquela série que a pessoa gosta, aquele filme que a pessoa gosta, ela vai esperar muito para saber que vai lançar um novo, ou que vai fazer um show, né? Ou que vai lançar nova temporada daquela série, né? E isso porque ela está sempre muito atenta a esses estímulos. Ela é muito direcionada a buscar estímulos visuais, estímulos artísticos, externos, né? Que satisfaçam aquela necessidade de emoção que esse tipo de personalidade tem. Muito simpática e muito agradável. Esse é um dos tipos de personalidades mais sociáveis, se não o mais social ou o mais sociável do MBTI. Gostou desse tipo de vídeo? Deixa um like, que aqui teremos mais vídeos a respeito de MBTI, vídeos resumidos, né? Hoje acabamos nossos 16 tipos primeiros, desenvolvendo ali um pouco das funções, conversando, né? Essa vai ser uma série onde nós conversamos a respeito do MBTI. Mas teremos outras séries mais simples, destrinchando, e quem sabe um dia até, para quem quiser aprofundar ainda mais, fazer uma série específica para essas pessoas, desenvolvendo um aprofundamento realmente do MBTI, né? Aqui talvez a gente esteja num nível que pareça avançado para alguns e intermediário para outros. Para outros que já são mais conscientes, talvez pareça até um pouco simples demais. Mas a gente espera desenvolver aí o canal e trazer sempre novidades a respeito de assuntos psicológicos no geral, a respeito de MBTI e de vários outros assuntos. Beleza? Se inscreve no nosso canal, segue lá a gente no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo e até mais!